Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do Canal de Educação de Minas Gerais. Hoje o Canal de Educação vai dar destaque a uma importante matéria. E não é essa aí da ameaça do governador em relação ao movimento paredista, tanto da segurança pública, saúde, ao pessoal da educação. Não. Nós vamos falar um pouquinho sobre as regras constitucionais, as regras do jogo. Por exemplo, o pagamento do piso salarial profissional, nacional, esse que está na Constituição Mineira no seu artigo 201A. Há um tempo atrás, o Canal da Educação fez um vídeo e mostrou quanto que um professor em início de carreira recebe no estado de Minas Gerais. E a conclusão de que chegamos é que nenhum professor em início de carreira no estado de Minas Gerais recebe o valor do piso profissional nacional. E nós temos uma decisão no Supremo Tribunal Federal que garantiu como constitucional o pagamento desse piso, que hoje, depois do reajuste de 33,24%, ele passou para R$ 3.845. É importante dizer, porque na nossa Constituição Mineira, vocês vão assistir o vídeo, eu já falei isso aqui várias vezes, também possui lá a regra do pagamento do piso. É importante deixar isso claro para todos vocês, de que Minas Gerais não está cumprindo o valor do pagamento do piso salarial profissional nacional da educação, como preconiza, como registrado no artigo 201A, aprovado na Assembleia Legislativa por diversos deputados, quase unanimidade, os deputados representantes do povo, ou seja, o povo de Minas Gerais instituiu lá seus representantes e eles votaram e aprovaram na nossa Constituição Mineira de que nenhum professor no estado de Minas Gerais deva receber menos do que o valor do piso salarial profissional nacional. E o que é piso? Imagina um chão de escola, por exemplo. O que é o piso? É onde você pisa, ou seja, é o menor valor, é a parte mais baixa. Então o que nós temos aqui em Minas Gerais? Nós temos servidores que não estão recebendo nem piso, estão abaixo do piso. Então você imagina onde é que esses servidores estão no que diz respeito ao contra-cheque. Mas eu vou mostrar para vocês agora algumas aqui situações que têm acontecido no estado. E eu tenho vários jornais da imprensa noticiando aqui, por exemplo, a ameaça feita pelo governador em relação a esses movimentos que, segundo informações aqui, informações do próprio governo, movimentos que utilizariam para tanto de atividades consideradas irregulares, ilegais, como fechamento de vias, impedindo a passagem dos cidadãos, também constitucional, de ir e vir. Então, o que o governador está dizendo é, entre aspas, se fecharem estradas ou impedirem outros profissionais de trabalhar, serão tratados com o máximo rigor, serão processados e terão seus pontos cortados. Bom, isso gerou uma repercussão muito grande nas redes sociais e também nos movimentos paredistas, tanto o pessoal da educação, e que gera uma insegurança muito grande, porque as pessoas realmente ficam preocupadas em terem seus pontos cortados, mas a Assembleia segue firme nesse movimento. Aqui no jornal O Tempo, Zema ameaça corte de ponto e até demissões contra servidores que paralisarem. Olha para vocês verem, pessoal, onde é que nós estamos chegando. Uma nota aqui do jornal Super, Super Notícia, onde tem aqui o deputado Sargento Rodrigues, que vai responder da seguinte forma ao governador: polícia não tem medo de ameaça. Polícia não tem medo de ameaça. E ainda diz aqui, Zema afirmou que a Advocacia Geral do Estado trataria com o máximo rigor, entre aspas, aqui, eventuais insubordinações de servidores da educação, da saúde, da segurança pública, em meio às reivindicações por recomposição das perdas inflacionárias, que segundo o governo 10,06 é um valor pequeno, o governador reconhece, mas está aqui, a manifestação foi feita durante a reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. De acordo com o Sargento Rodrigues, que é deputado estadual, representa aí o pessoal da segurança pública, ao dizer
que cumprirá a lei deveria ter mais respeito com as forças da segurança pública. Qual lei ele vai cumprir? A lei que interessa a ele? Está perguntando aqui o deputado Sargento Rodrigues. Quando ele ameaça policiais, fala que vai cumprir a lei, que vai acionar a AGE, como se a polícia tivesse medo de ameaça. Governador Zema, polícia não tem medo de ameaça. Se polícia tivesse medo de ameaça, polícia não sairia às ruas para combater o crime, respondeu que é presidente, inclusive, da Comissão de Segurança Pública. E o deputado estadual ele pontuou também que o mesmo rigor da lei a que se refere Zema é reivindicado pelos profissionais para adotar o princípio da estrita legalidade. Por exemplo, não tem ninguém fazendo greve, Só que nós vamos cumprir a lei na sua estrita legalidade. A polícia, ela não vai trabalhar com colete vencido, a polícia não vai trabalhar utilizando o celular que os próprios policiais compraram, e pagam a conta para ficar em grupos oficiais de polícia, fazendo trabalho para o Estado. A polícia não vai sair com a viatura com o pneu careca, a polícia não vai atuar com supremacia de força, disse o parlamentar. O Rodrigues ainda cobrou vergonha e brio ao governador para cumprir o acordo de recomposição inflacionária firmado em 2019 entre o governo de Minas e as forças de segurança. Bom, esse aqui é nota do jornal O Tempo, tem essas informações aqui importantes para todos vocês. O governador, no que diz respeito à educação, ele também se posicionou. Ele está explicando aqui que esse movimento paredista é um movimento de uma minoria ruidosa, ligada a sindicatos. Bom, eu tenho acompanhado todos os manifestos feitos dentro da legalidade e os respeito muito, ouço seus pleitos. Mas veja a situação da educação. O movimento é liderado por uma minoria ruidosa ligada a sindicatos. Nem de longe refletem o olhar da totalidade da categoria sobre o nosso trabalho. Mas eu gostaria muito de hoje agora convidar vocês para assistir um vídeo em que eu vou apresentar para vocês quanto que um professor início de carreira está recebendo de vencimento no estado de Minas Gerais. E qual deveria ser o reajuste real. E vou falar mais, vou dizer o que a Constituição Mineira, através dos seus deputados legitimamente eleitos, representantes do povo, a soberania, a vontade popular, o que a população de Minas Gerais quer em relação à educação. Que nenhum professor receba menos do que o valor do piso. Ou em outras letras, que todos os professores do estado de Minas Gerais recebam pelo menos o valor do piso salarial profissional nacional. Nós estamos aqui fazendo o reajuste do professor com início de carreira na rede estadual de ensino, ele que seria PEB 1A, nível, olha para vocês verem, nível 1, grau A. Esse grau são as letras, nós temos aí a letra A, vai até P, e nós temos o nível 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos aqui pensar esses 10% oferecidos aí pelo governador Romeu Zema para os servidores da educação de todas as áreas, mas muito especialmente aqui da educação, porque é o canal da Educação MG tratando esse vídeo com vocês. Então, PEB 1A, início de carreira, R$ 2.135,64. Se você calcular os 10%, dão exatamente R$ 213,50, o que eleva o vencimento aí do professor início de carreira para R$ 2.349,14. Bom, acho que vale a pena a gente lembrar que nós temos aí vigente no nosso país e uma declaração de constitucionalidade em relação à lei do piso salarial nacional. Você lembra bem que há um tempo atrás vários governadores entraram com ações diretas de inconstitucionalidade contra o pagamento do piso salarial, alegando que não tinha condições de pagar, não ia ter folha para isso, ia quebrar o Estado, enfim. Engraçado que para algumas coisas tem recurso, para a educação nunca tem, para a educação, para a saúde e para a segurança pública nunca tem recurso. Mas nós temos aqui uma declaração que foi dada aqui pelo Supremo Tribunal Federal. Essa decisão aconteceu no dia 27 de fevereiro de 2013, portanto já tem algum tempo. E está aqui, decidindo que a Lei 11.738 de 2008, que regula o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, passou a ter validade
né, a partir de 27 de abril de 2011, e que o Supremo Tribunal Federal, quando reconheceu a sua constitucionalidade. Então, o que essa lâmina que está querendo dizer para vocês, resumidamente, é que no dia 27 de fevereiro de 2013, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade dessa matéria. Portanto, não haveria mais condições de nenhum governador alegar que não tem condições de pagar o piso, porque é lei federal, claro que para uma carga horária de 40 horas semanais. Por isso essa discussão em relação à proporcionalidade por parte de alguns governadores, mas Minas Gerais, fica essa dica aí para os outros estados, é que houve uma mudança na Constituição Mineira, através da emenda constitucional número 97, uma grande conquista aqui, deputados que buscavam realmente inserir na Constituição Mineira essa importante conquista, que é de reconhecer o pagamento do piso salarial profissional nacional, não só através da Lei 11.738, mas, acima de tudo, instituir e colocar ela no nosso ordenamento jurídico estadual. Então, foram criados aí o artigo 201A, que passou aí a fazer parte da nossa Constituição Mineira, e está escrito lá, o vencimento inicial das carreiras do profissional de magistério da educação básica não será inferior ao valor integral vigente, com as atualizações do piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, previsto no inciso 8 do caput do artigo 206 da Constituição da República. E detalhe em relação à carga horária, porque se na Lei Federal 11.738 de 2008 ela vai falar sobre as 40 horas semanais, Minas Gerais vai considerar como jornada de trabalho para fins de percepção integral do piso. Eu quero repetir, para fins de percepção integral do piso salarial, a que se refere o caput, a jornada de 24 horas semanais. Portanto, aquele professor que eu acabei de mostrar para você, agora há pouco, que tem um vencimento de 2.100, 2.135 aproximadamente, ele não poderia receber menos do que o valor do piso. Então, efetivamente, Minas Gerais não está cumprindo a Lei 21.710, a Lei Federal 11.738 e muito menos a sua Constituição Mineira no artigo 201A, ferindo, portanto, a legislação. Nós temos aqui, então, no parágrafo 2º, e aí é uma grande novidade, né, que traz essa lei de 2018, que é o reajuste que será e deverá ser concedido para todos os servidores. Então, se você é auxiliar de serviços da educação básica, se você é ATB, está aqui todas as carreiras, se você é analista da educação básica, se você é especialista de educação, assistente técnico, técnico de educação, TDE, analista educacional, assistente de educação, auxiliar de serviço, eu acabei de falar, sem prejuízo de revisão geral ou outros reajustes, serão também reajustados na mesma periodicidade e no mesmo percentual adotados para a atualização do piso salarial a que se refere o caput, os valores do vencimento das carreiras. Portanto, pessoal, nós estamos falando em quanto? 33% foi o valor do reajuste do piso? Bom, fato é que o governo de Minas, ele tem aí o anúncio de 10% e nós vamos continuar explicando, mas antes, um terceiro ponto delimitador importantíssimo, que é a Lei 21.710, que acabou com aquela tabela de subsídio criada pelo partido PSDBista, vocês lembram bem dessa matéria, e essa lei vai dispor sobre a política remuneratória das carreiras do grupo de atividades de educação básica do Poder Executivo, lembrando que também não está sendo respeitada a Lei 21.710, porque paga a vigência de 2017, não paga a vigência de 2018, como estabelece a própria Lei 21.710. Mas, só para a gente lembrar aqui do que estava falando agora há pouco, nós temos aí o professor início de carreira PEB 1A, qualquer professor que entrar na rede estadual hoje, PEB, professor de educação básica, nível 1, grau A. Qual que é o vencimento inicial? R$ 2.135,64. Basta pegar a Lei 21.710, vigência de 2017, e somar ali os R$ 153,00 e alguns centavos, que é o abono que foi agora incorporado pelo governo atual, você vai chegar a esse valor de R$ 2.135,64. E aí você vai conceder os 10% de reajuste
que o governo está oferecendo, que é de R$ 213,50 para esse professor início de carreira, totalizando R$ 2.349,14. Vamos seguir com o vídeo aqui para você entender, era só para lembrar. Nós temos R$ 2.349,14, que é o valor que o professor início de carreira está recebendo com reajuste de 10%. Já estou aqui inserindo o reajuste de 10%, não estou fazendo a soma aqui de janeiro, fevereiro, março, abril, tá? Porque isso aí vai ser outra história, vão receber depois, lá para maio, vigência de maio, receberá esses retroativos, mas nós temos que pensar no salário como um único corpo. Então eu estou pensando no vencimento com os 10%, totalizando R$ 2.349,14. E qual é, pessoal, a diferença que nós chegamos aqui? Bom, ainda assim, com um reajuste de 10% para um professor de início de carreira, e a conclusão do nosso vídeo aqui, e não precisa de ser gênio para fazer esse cálculo, nós ainda estaremos distantes do piso salarial profissional nacional em R$ 1.496,49. Vou repetir, R$ 1.496,49, mesmo com os 10% oferecidos pelo governo atual, pelo governo de Romeu Zema. Isso representa, esses R$ 2.349, 61,08% do valor do piso, que é de R$ 3.845,63. Lembrando que o governo está oferecendo 10%. Nesse caso aqui, eu não apliquei o reajuste de 10%, tá, pessoal? Que seria de R$ 213,50 e bastava somar, como eu fiz há um tempo atrás. O valor do piso é de R$ 3.845,63. Qual que é a diferença do valor que um professor de início de carreira PEB-1A recebe em Minas Gerais hoje para o valor do piso? É de R$ 1.709,99. Bom, R$ 2.135,64 em relação ao piso salarial nacional, ele representa 55,53%. Esse, portanto, é o valor do piso, de quanto que representa R$ 2.135,64, que é o valor que um professor recebe em Minas Gerais em relação ao piso. Portanto, ele é de 55, um pouco mais da metade, 55, 53%. Entretanto, esses R$ 1.709,99, para a gente poder realmente receber o piso salarial nacional no valor de R$ 3.845,63, que seria esse valor mínimo de piso, de base, podia receber muito mais, é preciso deixar claro. E às vezes as pessoas falam assim, tinha que receber o valor do piso. Não, tinha que receber no mínimo o valor do piso, de 3.800, pode receber muito mais, mas não estão pagando o valor do piso. E essa diferença de 1.709,99, ela representa 80,06% em relação ao piso salarial nacional, que é essa diferença. Portanto, pessoal, para você, hoje o governo, para anunciar, ele anunciou 10%, mas para que você possa atingir o valor do piso, você que recebe R$ 2.135,64, o governo teria que anunciar um pagamento de 80, ou melhor, um reajuste de 80,06%. Portanto, se nós somarmos 1.709, vamos pegar uma calculadora aqui para ficar mais fácil. Vou abrir aqui a tela nesse momento, vamos descartar aqui o nosso documento para a gente fazer aqui essa apresentação. Se nós pegarmos 2.135,64 e somarmos com 1.709,99, nós teremos quanto, pessoal? 3.845,63. Portanto, pessoal, se pegarmos o valor de um professor início de carreira que recebe 2.135,64 e somarmos 80%, 80,06% desse valor, que é de 1.709,99, nós teremos, portanto, 3.845,63, que é o valor do piso salarial profissional nacional. Tem uma situação que eu gostaria de colocar para todos vocês a título de lembrança. No dia 18 de março de 2020, todas as escolas no estado de Minas Gerais foram fechadas. Aliás, a gente viu isso aí acontecendo no mundo inteiro, repercutindo no mundo todo, por orientação da Organização Mundial de Saúde em função da pandemia. Então os professores, eles foram obrigados a ficar em casa
e a partir de maio ministrarem aulas remotamente ou mesmo acompanharem as atividades criadas pelo governo de Minas, como o plano de estudo do doutorado, o aplicativo Conexão Escola, liberação de e-mails para todos os alunos. Bom, mas aí eu paro por aqui, porque senão você vai falar assim, tá elogiando o governo? Bom, tô reconhecendo que algo foi feito. Se funcionou ou não é outra história, mas alguma coisa precisava de fazer. Nós vimos muitas prefeituras por aí aguardando, porque ninguém imaginava que a escola ficaria fechada durante 2 anos. Eu vejo às vezes com preocupação comentários do tipo, vocês ficaram 2 anos em casa. Olha, gente, ficaram 2 anos em casa trabalhando e não podiam ir para a escola porque as escolas estavam fechadas. Eu quero fazer lembrança aqui dos ASBs, que pela sua natureza tiveram que trabalhar presencialmente em escala nas escolas estaduais. Mas também nós tivemos o período da onda roxa e esses servidores também foram, por determinação do Estado, obrigados a ficar em casa. Não é culpa deles a questão da pandemia. Então, culpar agora o professor porque ficou 2 anos em casa e o aluno também ficou, não foi por responsabilidade do professor. Foi por uma determinação e por orientação de organismos internacionais.